Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje eu vou começar a falar sobre a acromegalia. Esse vídeo ele é bem introdutório, então nesse vídeo eu vou falar sobre a estrutura e fisiologia do hormônio do crescimento e a relação com outros hormônios. E por último eu falo sobre os principais subtipos da acromegalia. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. Mas antes de nós começarmos esse vídeo, a gente precisa definir o que é a acromegalia. A acromegalia, gente, é uma doença sistêmica que leva ali a uma hipersecreção, uma secreção aumentada e persistente do hormônio do crescimento, também conhecido como GH. E aí, falando sobre a sua estrutura e fisiologia. O hormônio do crescimento é uma proteína composta por uma única cadeia de 191 aminoácidos, contendo duas ligações de sulfeto. Inclusive, ele apresenta uma considerável semelhança estrutural com a prolactina. A secreção do hormônio do crescimento ocorre de forma pulsátil, né? E que varia entre 4 a 11 pulsos ao longo de 24 horas, ocorrendo principalmente à noite e com níveis extremamente baixos ou indetectáveis nos intervalos entre os pulsos. A secreção do hormônio do crescimento ela é regulada por fatores hipotalâmicos, tanto estimuladores quanto inibitórios, tá? Sendo o GHRH, né, que é o hormônio liberador do hormônio do crescimento, a grelina e o cloto, fatores que estimulam ali a liberação. Enquanto que a somatostatina hipotalâmica exerce ali efeitos inibitórios na liberação de GH. A corte a cortistatina também ela pode exercer efeitos tanto estimuladores quanto inibitórios, ou seja, pode exercer efeitos duplos, tá? Na secreção ali do GH. Esses fatores eles estão sujeitos não apenas a influências superiores no cérebro, mas também sinais periféricos, fazendo com que a secreção do hormônio do crescimento varie amplamente sob diferentes condições fisiológicas e patológicas. E aí falando sobre a regulação central da secreção de GH. O GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio de crescimento, ele consiste ali em 44 aminoácidos, sendo os primeiros 27 do terminal N essenciais para a sua atividade fisiológica. Os neurônios que contêm GHRH estão localizados no núcleo arqueado e em torno do núcleo ventromedial, né, considerados os principais locais de atividade de GHRH. Já os neurônios que produzem somatostatina estão predominantemente presentes no núcleo arqueado dorsolateral e compartilham ali conexões sinápticas estreitas com os neurônios de GHRH. Embora esses dois hormônios sejam os principais componentes da regulação autócrina local de feedback curto de secreção de GH, essa regulação também é modulada por interações com neuropeptídeos centrais. Dopamina, serotonina, noradrenalina e neuropeptídeo Y regulam ali a produção de GH através de suas interações com os neurônios de GHRH e somatostatina. O GH exerce seu próprio feedback negativo local, juntamente com o feedback local do IGF-1. Tá? O sistema de neuropeptídeo Y contribui ali para o aumento do GH circulante observado em estado de jejum. Há também um feedback negativo a longo prazo, né, onde o hormônio do crescimento induz a secreção hepática de GF1, que por sua vez inibe a liberação do hormônio do crescimento através de vários mecanismos.
Esses mecanismos incluem a modulação da transcrição do gene GH, a redução da expressão do RNA mensageiro do GH e a alteração da liberação de somatostatina através da atividade parácrina. E aí, falando sobre a grelina e a secreção de hormônio do crescimento. Então, a pulsatilidade do GH é impulsionada principalmente pelo estado nutricional. E a potente ação estimulante da grelina sobre o hormônio do crescimento está bem estabelecida. Tá? A grelina foi identificada como um ligante natural que regula a secreção de GH na sua forma acilada. Esse peptídeo de 28 aminoácidos é modificado pela enzima grelina ou aciltransferase, conhecida como GOAT, né? Ali para mediar a sua ação secretora de GH através da via de sinalização IP3. A expressão da grelina ela é encontrada em muitos tecidos, incluindo o trato gastrointestinal e o sistema nervoso central, né? Com as maiores concentrações localizadas ali no estômago. A grelina medeia suas ações orexígenas através da estimulação do nervo vago e atua no centro do apetite hipotalâmico pela via noradrenérgica. A expressão gástrica da grelina ela é reduzida ali após a alimentação e aumentada durante o jejum. Também hipoglicemia e após a administração de leptina. Por outro lado, a leptina parece afetar de forma variável a secreção de GH, dependendo ali do estado nutricional. E ali falando sobre a regulação periférica da secreção de GH. A homeostase energética sistêmica exerce uma influência poderosa na secreção de GH, envolvendo interações com glicose, ácidos graxos livres, adipocinas, leptinas, grelina e insulina. Diversos sistemas hormonais regulam a secreção do hormônio do crescimento. Um grande exemplo disso é o fato do hipotiroidismo estar associado a baixos níveis de GH e IGF-1 e em crianças leva ali a baixa estatura. E que a reposição ali de tiroxina pode reverter esses déficits, tá? Outro exemplo são os glicocorticoides, que são inibidores ali do crescimento somático e por isso que indivíduos, por exemplo, com síndrome de Cush ou que tomam corticosteroides exógenos apresentam secreção reduzida de GH. Os hormônios gonadais também desempenham um papel importante ali na neuroregulação da secreção do hormônio do crescimento. Tá? Em ambos os sexos, a secreção espontânea do hormônio do crescimento aumenta durante a puberdade e é reduzida naqueles com puberdade tardia, né? Sugerindo que tanto o estrogênio quanto a testosterona influencia essa secreção. A hipoglicemia também é um potente indutor da secreção do hormônio do crescimento. Tá? Inclusive, a hipoglicemia induzida pela insulina continua sendo ali o estimulador mais utilizado para avaliar a reserva do hormônio do crescimento em humanos. A hipoglicemia reduz a secreção hipotalâmica de somatostatina, facilitando ali a liberação do hormônio do crescimento. Já a hiperglicemia suprime a secreção do hormônio do crescimento pela hipófise saudável. Tá? Também a disponibilidade de aminoácidos no estado pós-prandial estimula ali a secreção de hormônio do crescimento, enquanto que níveis elevados de ácidos graxos não esterificados suprimem ali a sua liberação. E falando de fator de crescimento, né, de GH, a gente não pode deixar de falar do IGF-1, né? Falar sobre a sua estrutura e função. O IGF-1 ele é um polipeptídeo de cadeia única composto por 70 aminoácidos. O IGF-1 ele tem um receptor específico que é estrutural e funcionalmente muito semelhante ao receptor de insulina, por isso que diz, né, é fator de crescimento semelhante, né, à insulina. A maior parte do IGF-1 circulante ela é produzida ali pelo fígado
com ossos, tecido adiposo, rins, músculos e muitos outros tecidos produzindo uma quantidade ali menor. Tá? Já as concentrações plasmáticas de IGF-1 no ser humano são reguladas pelo hormônio do crescimento, insulina, idade e estado nutricional. Já a disponibilidade do IGF-1 é determinada pelas suas proteínas de ligação. O hormônio do crescimento e a insulina são os principais reguladores da produção hepática de IGF-1. Tá? A regulação precisa da síntese local de IGF-1, essa regulação ela é incerta, tá? Mas ela é influenciada por muitos outros hormônios tróficos, como o ACTH, fator de crescimento de fibroblastos e o TSH. E aí, falando sobre a patologia da acromegalia, né? É importante sabermos que a acromegalia é mais comumente causada por um adenoma hipofisiário e raramente por um tumor ou uma neoplasia neuroendócrina não hipofisária. Tá? Os tumores hipofisários são geralmente de natureza monohormonal ou plurihormonal, tá? Com vários subtipos distintos. Esses subtipos determinam ali o comportamento característico dos tumores e podem, às vezes, orientar o tratamento. Então, por isso que é importante nós conhecermos esses principais subtipos, né? Porque nos próximos vídeos a gente vai falar sobre as características clínicas, sobre o diagnóstico e como a gente vai fazer o manejo desses pacientes. E quais são esses subtipos mais comuns? O primeiro, os adenomas somatotróficos monohormonais, densamente granulados, né, que são ali é o tipo mais comum de tumores hipofisários, né, secretores de GH. Esses tumores representam de 30 a 40% dos casos e apesar de geralmente levarem a níveis mais elevados de GH, tendem a crescer mais lentamente, né, sendo mais comuns em pacientes idosos com doença leve, tá? Os adenomas somatotróficos de granulação esparsa são o segundo tipo mais comum de tumor. Apesar de apresentarem níveis mais baixos de GH, o comportamento do tumor é relativamente mais agressivo, né? Eles tendem a ser maiores e tendem a ser mais invasivos também. Nós também o adenoma mamossomatrófico de células monohormonais é o terceiro, né, mais comum. É uma patologia comum em indivíduos jovens com acromegalia. Eles têm um comportamento mais benigno, com níveis elevados de GH e prolactina, resultando ali em uma detecção precoce, né, quando o tumor ainda é menor no momento ali do diagnóstico, né? Os tumores mistos somatotróficos e lactotróficos também, né, são ali tumores que consistem em células biohormonais com combinações variadas de somatotróficos e lactotróficos. Esses tumores eles tendem a ser menos receptivos ao tratamento e são frequentemente relatados como tendo alta taxa de recorrência da doença. Existe também o subtipo dos tumores maduros de linhagem plurihormonal PIT1, né, que frequentemente imunocoloram para TSH junto com o GH, prolactina e expressa o GATA3. Tá? A apresentação clínica inclui características de hiperatividade da tireoide com tireotoxicose com TSH não suprimido. O outro subtipo que nós temos, que existe, são os adenomas de célula-tronco acidófilas, né, que são tumores compostos por células tumorais imaturas que secretam GH e prolactina a partir de um único precursor. Os pacientes apresentam hiperprolactinemia desproporcional ao tamanho do tumor, né? Esses adenomas eles são frequentemente invasivos e menos responsivo à terapia com agonistas da dopamina. Tá? Outro subtipo são os tumores pouco diferenciados da linhagem PIT1,
né, que são compostos por células tumorais que apresentam forte expressão de PIT1 e expressam variável de estrogênio e GATA3. Geralmente esses tumores são macroadenomas, né, que invadem estruturas vizinhas e têm alto risco de recorrência. O outro subtipo que existe é os carcinomas hipofisiários, né, que ali são extremamente raros, apresentando menos de 1% dos casos. Eles são clinicamente difíceis de distinguir, né, sendo o diagnóstico confirmado pela evidência de metástase à distância e por um alto índice ali de KI 67, né? Ali na histologia. Esses tumores frequentemente precisam de uma terapia, né, de um tratamento multimodal, incluindo quimioterapia, temozolomida e a radiação. E nós temos o subtipo, o último subtipo, a hiperplasia hipofisiária. A hiperplasia hipofisiária é radiologicamente suspeitada quando a glândula hipofisiária está uniformemente aumentada, né, sem ali um foco distinto de realce pelo gadolínio. A confirmação da hiperplasia ocorre na histologia, tá? Esse diagnóstico histológico deve levar ali o médico a investigar a presença de um tumor secretor de GHRH em outro local ou considerar condições genéticas específicas associadas à acromegalia, como, por exemplo, neoplasia endócrina múltipla tipo 1, complexo de Carne e síndrome de McCune-Albright. Também existem fontes não hipofisárias, né? Fontes não hipofisárias de doença incluem tumores centrais e periféricos que secretam GHRH ou GH, tumores hipotalâmicos como hematomas, coristomas, gliomas e gangliocitomas, né, ali produtores de GHRH, levando à hiperplasia hipofisária, muitas vezes permanecendo sem diagnóstico até que o paciente passe ali por uma cirurgia hipofisária. Tá? Tumores carcinoides secretores de GHRH são reconhecidos como a causa periférica rara, né, ali de acromegalia, geralmente de origem brônquica. Tá? Adenomas hipofisários localizados ectopicamente foram relatados ao longo do trato de migração dorsal das células adeno-hipofisárias. Tá? Embora um número significativo de tecidos periféricos tenha sido descobertos secretando GH, relatos de tumores periféricos secretores de GH incluem tumores pulmonares, pancreáticos e adrenais. E com isso, nós finalizamos esse vídeo, né? Esse vídeo é só bem introdutório mesmo, né? A gente focou mais na fisiologia do GH, né? A influência que ele tem com outros hormônios, a sua função, né? E a partir do próximo vídeo nós vamos começar a falar um pouco mais sobre a doença em si e como a gente faz o manejo desses pacientes, tá? Se você gostou, deixa o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.